silêncio me chego a ti e sem forças atraída sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, como um bálsamo se espalha em devoção. O sentido de viver encontro aqui, quando aos teus pés derramo o coração. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. Mais de ti. Mesmo em pranto eu consigo escutar a voz de um homem a me reprovar. Se soubesses quem está a te tocar, não a deixaria os teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoado, filho, está o teu pecar. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. O perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio esse frasco pra enchê-lo mais de ti. Mais de ti.
Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir teu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como um servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Oh, Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador.
Ouço o som do martelo batendo nos cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhada de algozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria, seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremor e de terra, o céu se enfurece. Ouço o som, ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Vejo o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério! Mas a morte brotou nova vida, a tragédia irrompe a alegria. Salvação chegou ao vejo então que o universo inteiro contempla o seu Deus destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar essa cena tão forte e brutal, o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi e seu sangue escorre naquele madeiro. Quanta dor! Ouve a voz que te chama da cruz do Calvário. É Jesus que pagou um preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri pra poder te dar vida, vida plena que nunca termina, ao alcance de quem aceita.
vitória estava lá, era a grande salvação da minha alma. Morreu pra me salvar e agora tenho paz. Seu sangue transformou a minha vida. Foi o sangue de Jesus que me transformou, que me libertou. Sim, foi o sangue de Jesus que me redimiu. Foi o sangue de Jesus. Mas a vitória estava lá, era a grande salvação da minha alma. Morreu pra me salvar, agora tenho paz. Seu sangue transformou a minha vida. Foi o sangue de Jesus que me transformou, que me libertou. Sim, foi o sangue de Jesus que me redimiu. Foi o sangue de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores e aflições, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o véu do templo se rasgou para podermos ver a luz e as nossas vestes serem limpas pelo sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus. Muito bem, nós assistimos a 4 músicas que já retratam um pouco daquilo que aconteceu na morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 29 até o verso 36. Depois dessa meditação aqui, nós ainda teremos mais uma atividade muito especial, e será assim um ápice daquilo que a gente tem para mostrar, para demonstrar, para falar para você nessa oportunidade. No texto da palavra de Atos 2, 29 em diante está dito: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta,
e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Meu querido e minha querida, essa fala de Pedro, ela acontece cerca de 50 dias após a morte do Senhor. Em Atos 2:1, você vê que isso vai ocorrer no dia de Pentecostes ou na festa da colheita, que segundo a Torá acontecia, segundo os comentários, né, da Torá, isso acontecia cerca de 50 dias após a Páscoa. E ele, cheio do Espírito Santo, Pedro, faz essa que é uma das primeiras pregações a respeito da autoridade do Senhor, a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, a respeito daquilo que eles tinham vivido daqueles dias, da tristeza, da frustração, da decepção, até a confrontação com o milagre da ressurreição, que é presenciado por todos, por aqueles que serviam o Senhor, por aqueles que adoravam o Senhor. E no final da sua palavra, Pedro então faz uma citação a Davi, que o israelita tinha como um rei, como um padrão de rei, como um modelo de rei, um rei segundo o coração de Deus. E ele diz então: eu quero dizer claramente a vocês que esse Davi, ele morreu. E nós conhecemos Macpelar, nós conhecemos o lugar onde ele está sepultado, nós sabemos onde estão os seus ossos, nós sabemos onde estão os seus restos mortais. Mas a esse Jesus, Deus fez algo novo e algo espetacular. Ele vai dizer no verso 31 que ele não foi deixado na morte, nem seu corpo apodreceu. A expressão experimentou a corrupção da ideia do apodrecimento consequente da morte. A esse Jesus, diz Pedro no verso 32, Deus o ressuscitou. O que é um grande milagre, e que é um grande poder, e que é uma grande autoridade de Deus exercendo isso em seu Filho Jesus, pelo fato de que esta é a trajetória da nossa vida, é a trajetória da vida terrena. Certamente eu e você conhecemos, certamente eu e você soubemos, certamente eu e você convivemos com alguém que um dia já partiu, e na história da humanidade essa tem sido uma verdade absoluta, uma verdade peremptória, que nós iremos morrer fisicamente. A esse Jesus, diz Pedro então, Deus o ressuscitou, verso de número 32, e ele diz: do que todos nós somos testemunhas. Não é uma história, não é uma balela, não é uma conversa, não é uma invenção. Isso é maravilhoso, irmãos, sabe por quê? Eu cito sempre aqui que qualquer construção que fosse feita, qualquer construção de um enredo que fosse feito para narrar a história da ressurreição do Senhor Jesus, se fosse de acordo com o que está no texto, seria um enredo frustrado, seria um enredo que não daria certo. Nós temos como primeiras testemunhas as mulheres que no contexto judaico, no contexto legal judaico, não tinham voz, não podiam ser testemunhas sem a aquiescência dos seus maridos, sem a avalização da palavra delas através dos seus maridos ou de seus pais. E elas são as primeiras que visualizam o túmulo vazio, elas são as primeiras que conseguem perceber que há algo estranho,
porque elas seguem um padrão cultural judaico, que é o padrão da purificação do corpo. A família tinha essa responsabilidade de não permitir que os corpos fossem, incomodassem alguém, estivessem mal cheirosos a ponto de incomodar as pessoas. E era considerado uma vergonha se isso acontecesse, um desleixo se isso acontecesse por parte da família. Então, elas foram de madrugada ao sepulcro, levaram os seus ungüentos, levaram panos para proceder o que a cultura judaica fazia naquele tempo, que era produzir, então, naquele corpo, atar aquele corpo com novas ataduras e produzir, então, uma proteção para que ele não pudesse ficar mal cheiroso. Qualquer enredo que fosse feito não diria para aqueles temerosos discípulos que Jesus ressuscitou, e aqueles temerosos discípulos se inventassem uma história sobre a ressurreição de Jesus, certamente eles não iriam ser testemunhas. Pedro diz aqui: nós somos testemunhas, nós vimos, verso 32, a esse Jesus Deus ressuscitou, e isso nós somos testemunha do que todos nós somos testemunhas. Se nós tivéssemos a construção de uma história, se nós tivéssemos a falsificação de uma história, não pegaríamos esses homens simples, esses homens humildes, esses homens que não eram a nata da sociedade, e de um dia para o outro, de amedrontados, de negadores de Cristo, o que vai acontecer no pátio da casa de Anás e de Caifás, eles se transformariam em homens corajosos. Esse discurso de Pedro no centro de Jerusalém, na praça de Jerusalém, diante das autoridades que mataram o Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos um dado, nós temos uma referência histórica que tem alta credibilidade, não só por conta desses dois argumentos que eu estou usando com você, entre as mulheres, entre os discípulos, mas pelo fato de que muitas outras pessoas, Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, muitas outras pessoas puderam ver o Senhor Jesus ressurreto. E é o grande desafio do Evangelho, e é o grande desafio da Bíblia, e é o grande desafio da Palavra de Deus, a nossa ressurreição. Por isso, Pedro, fazendo uma comparação entre Davi e o Senhor Jesus, Pedro vai dizer que esteja certa toda a casa de Israel, que esse Jesus que foi crucificado por vocês, ele está falando aos judeus, à elite da religião daquele tempo, aqueles que governavam a nação e a todos quantos estavam na praça diante do templo. A esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. É maravilhoso quando a gente pode ver a igreja engajada assim, né? Jovens, adolescentes, senhores, senhoras, narrando, representando, dançando, cantando a história de Jesus. Mas é mais maravilhoso quando essa história faz parte da nossa história, da nossa vida. Porque a ressurreição de Cristo é prenúncio da proposta de Deus, é um anúncio prévio da proposta de Deus para mim e para você. Enquanto vivo, Jesus disse: eu sou a vida eterna, eu dou a vida eterna, eu sou a água da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele vai dizer em muitos momentos que a grande proposta era que aquele grupo incipiente de crentes, os primeiros discípulos, pudessem crer nele, acreditar nele, porque eles tinham algo de melhor a viver e a experimentar. O que leva Paulo, no Novo Testamento, a dizer que se a nossa fé é somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, nós somos os mais infelizes dos homens, porque o Evangelho nos aponta o caminho da eternidade. A ressurreição de Cristo é um marco histórico e a segunda data mais importante da cristandade, a segunda data mais importante da fé cristã. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa história com o Evangelho seria uma história sem cumprimento. Sem cumprimento diante das promessas de Deus. Sem cumprimento diante da vitória de Deus sobre o maior dos inimigos.
E aí eu pergunto a você, qual é o nosso maior inimigo? Talvez sejam nós mesmos, né? O nosso maior inimigo seja eu e você em relação aos nossos próprios projetos, profissões. Talvez seja o outro, né? Muitas vezes nós consideramos inimigo o outro. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso maior inimigo é a morte. Não existe inimigo maior do que a morte. Ricos caem diante dela. Pobres caem diante dela. Cultos caem diante dela. Incultos caem diante dela. E essa é uma rotina na história do mundo, desde que o mundo é mundo povoado por seres humanos. Mas para o Senhor, algo novo pode acontecer. Para o Senhor, algo novo pode ocorrer. E esse algo novo, chamado ressurreição, vem como consequência dessa experiência poderosa e maravilhosa que o Senhor Jesus viveu, que o Senhor Jesus deixou como um legado. Assim que ele ressurge e assim que ele aparece aos seus, ele deixa um ministério para a igreja, para que a igreja esteja anunciando a sua morte e ressurreição até que ele venha. E todos os meses nós fazemos isso na Santa Ceia do Senhor. Por isso, querido, querida, quando nós assistimos a uma cantata, uma representação, né, que nos toca o coração, através da canção, através do enredo, através da encenação, o que nós propomos de fato a você é exatamente o que Pedro está propondo aqui aos primeiros ouvintes, numa das primeiras pregações abertas, ao ar livre, ele já encorajado pelo Espírito Santo do Senhor, que desce sobre a igreja de Deus, nos primeiros versículos do capítulo 2 do livro de Atos, e ele então diz, olha, vocês precisam entender isso, ele está, o Senhor Jesus, exaltado à destra de Deus, recebeu a promessa do Espírito Santo, derramou o que vocês viram aqui, e o que havia acontecido naquela praça, porque Deus selou, porque Deus confirmou as promessas em Cristo Jesus. Hoje de manhã, eu falei que nesse mês morreu o Cristo brasileiro, né? Henrique Cristo faleceu no início do mês. Um senhor lá do sul, que se dizia o Senhor Jesus, que andava com uma roupa, uma coroa e tal, né? Parecia em jornal, parecia em televisão. Ele morreu. E de fato morreu, e nós podemos ir lá ao sul e encontrar o túmulo dele e poder olhar aonde o seu corpo está. Agora o Senhor Jesus não. Todos os anos o mundo muçulmano vai até Meca. E eles têm um compromisso de onde estão enterrados os ossos do profeta. Eles têm um compromisso de estarem indo lá e de estarem fazendo as atividades culticas naquele local onde estão os restos mortais do profeta. Assim como ele, tantas outras religiões e tantas outras seitas têm os seus locais de sepultamento, têm os seus locais sagrados, onde jazem os corpos daqueles que foram líderes, mártires, mas o nosso Senhor não está em nenhum local assim, porque a palavra de Deus diz, e Paulo vai dizer sobre isso, a palavra de Deus diz que esse Senhor vivo está, e que muitas testemunhas puderam vê-lo em sua ressurreição, puderam ouvir dele, puderam receber instruções dele, puderam ser marcadas por mais uma chance, por mais uma palavra, por mais uma expressão. Meu querido, minha querida, é difícil para nós, homens do século 21, entendermos esse tão grande mistério. Palavra para nós que é mistério mesmo, esse grande milagre da ressurreição. Poderíamos pensar naqueles que amamos, naqueles que um dia convivemos, que bom seria se pudéssemos tê-los novamente aqui entre nós, mas o Senhor disse que a proposta agora é para a eternidade, para o céu. E assim como o Senhor Jesus, segundo Paulo, é a primícia, é o primeiro dos que dormem,
muitos que morreram na fé crendo nele já estão gozando das delícias celestiais. Querido e querida, a eternidade foi aberta com a ressurreição de Cristo. A eternidade foi instaurada com a ressurreição de Cristo. E quando eu digo eternidade, a eternidade junto com Deus. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida eterna. Por isso, quando eu leio com você nesse texto, propondo a você que faça uma leitura da ressurreição de Cristo, né? Que nós comemoramos no domingo passado, no dia de Páscoa, eu convido você a pensar exatamente nisso, porque o Senhor Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá, porque ele é o Senhor da vida. A morte não pôde contê-lo, a morte não pôde prendê-lo, a morte não pôde restringi-lo às atividades, às ações que Deus queria para ele na terra. Por isso ele veio, por isso ele encarnou, por isso ele assumiu a forma humana, para que nós pudéssemos ter vida, João 10:10, e tê-la em abundância. Essa é a proposta de Deus para você na ressurreição de Cristo, ter vida e ter vida em abundância. A palavra abundância no grego, ela tem a ideia de algo que está completamente cheio a ponto de entornar, e é assim que ele quer que você viva. Por isso, quando nós cantamos sobre a Páscoa, quando nós encenamos sobre a Páscoa, quando nós ministramos sobre a Páscoa, o nosso desejo é que você entenda que tudo o que Jesus fez, assumindo a forma humana, vindo à terra, indo até a cruz, morrendo na cruz a nosso favor, tudo isso está dentro de um projeto de Deus. E esse projeto de Deus foi buscar e salvar o que se havia perdido. E Paulo diz aos Romanos que todos somos pecadores, carecemos da glória de Deus, carecemos da graça de Deus, carecemos da misericórdia do Senhor. A nós está fadada a morte física, mas o Senhor Jesus, em sua ressurreição, deu-nos alternativa para a morte eterna, porque crendo nele, nós temos certeza de um dia estar na presença dele. Por isso, apresentamos essa cantata para você. E ainda temos mais um momento muito especial, que daqui a pouco vai virar aqui à frente e vai falar uma coisinha para você do que a gente vai fazer. Mas eu quero, da parte de Deus, como pastor dessa igreja, eu quero dizer a você que a ressurreição de Cristo é o maior marco na história humana, não só da religião, não só da fé cristã, mas que a partir dessa realidade, nós mudamos completamente os nossos paradigmas, os nossos referenciais. Agora, nós vivemos uma vida garantida pelo Senhor, uma vida eterna. Por isso, meu querido, minha querida, e o que eu estou falando não é história não, está na palavra de Deus, que diz que o Senhor Jesus nos dá a vida às suas ovelhas. Ele dá a vida por suas ovelhas, mas também faz com que as suas ovelhas vivam uma nova vida, o que leva Paulo a escrever: vivamos, pois, em novidade de vida, uma vida nova e diferente. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, a ressurreição de Cristo só terá sentido no coração e na mente daquele que crê, porque se você não crê, é praticamente a continuação de uma história. Assim como aqueles primeiros judeus aos quais Pedro está falando no texto que li com você, afrontando-os, confrontando-os em relação às suas atitudes, assim podemos ser nós também, no século 21. Podemos ouvir a história, acharmos lindo, né? Aliás, o nosso Jesus é lindo, né? Todo ano o nosso Jesus é muito bonito, né? Está ali, maravilhoso, fortão, bonitão, né? Mas isso pode ser apenas uma história para você. Isso pode ser apenas mais uma
uma arte cênica para você, isso pode ser apenas mais uma encenação na sua vida. Mas quando nós nos deparamos com essa história, e quando nós voltamos o nosso olhar, os nossos ouvidos, o nosso coração, e cremos nesse Senhor que Pedro diz, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí a ressurreição tem sentido para nós. Aí a gente consegue perceber que há esperança no luto, na dor, na ausência, que a morte não é um fim em si mesmo, mas que a morte é a possibilidade de estarmos vivendo a eternidade com o Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Deus têm segurança em relação a isso, pois o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e as promessas de Deus sobre a nossa vida são vividas por nós com segurança e com garantia. Então o nosso projeto hoje não é apenas fazer mais uma atividade cênica, né? Não é apenas celebrar a Páscoa da semana passada, mas é dizer para você, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Creia nele como Senhor de tua vida, como teu Salvador, e você será salvo. Salvo de quê? Salvo do teu maior inimigo. E o teu maior inimigo é a morte. Nosso maior inimigo é um dia irmos para a eternidade sem a segurança das promessas de Deus. E tenha certeza de que todos nós iremos, se o Senhor Jesus não voltar antes. Por isso a mensagem da cruz, ela é linda, porque ela não é um fim, mas é um meio. Ela não é o fim da história de Jesus. E por isso Jesus apareceu a pessoas, por isso Jesus ministrou a pessoas, por isso Jesus restaurou ministérios, por isso Jesus fez coisas tão incríveis em cerca de 40 dias, 50 dias, enquanto ele estava aparecendo aos seus, para dizer que ele é a ressurreição e a vida. Não há outro que possa produzir isso na sua mente, no seu coração e no seu espírito. Pensa nisso nessa noite. Pensa o quanto você tem crido, acreditado no Senhor. Pense principalmente em vencer o teu pior inimigo. Porque todos nós um dia estaremos frente a frente com Ele. E por mais que sejamos fortes, por mais que sejamos inteligentes, por mais que sejamos capazes, sem a fé no Senhor Jesus, seremos facilmente desbaratados. Sem a fé no Senhor Jesus, seremos facilmente vencidos. Mas com Ele, o que diz a palavra? Em Cristo somos mais que vencedores. Porque Ele venceu a morte. E a mesma vitória dele será a nossa vitória. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Vem aqui, Kei. Explica a dinâmica que nós estaremos fazendo agora, ainda dentro desse contexto de culto. A mensagem vem um pouquinho mais cedo, mas a gente tem ainda alguma coisa para falar a você. Preste atenção no que quem vai dizer, vamos fazer exatamente igual. Boa noite. Bom, nós não vamos encerrar a cantata agora, a gente vai continuar cantando, mas até agora você viu uma apresentação, né? Você assistiu pessoas cantando, e nesse momento a gente quer convidar você a participar da nossa cantata, cantando, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas eu queria te pedir um favor. Feche seus olhos. Eu queria que você tentasse agora se transportar para um momento. E aí você, não mais como um mero espectador,
ponto de não negarmos o nome de Jesus a qualquer preço, a ponto de defendermos a qualquer preço a nossa fé. Eu gostaria que nesse momento você olhasse lá para frente. Não precisa olhar para mim. Olha lá para cima. E se imagina naquela cena, naquele momento em que Jesus estava sendo pregado numa cruz. Eu quero que você imagine martelos pregando cravos nas mãos de Jesus, enquanto pessoas riam, zombavam de Jesus, enquanto pessoas choravam aos pés de Jesus, enquanto pessoas se arrependiam porque percebiam a besteira que estavam fazendo. Quem você é? Eu gostaria que você parasse para pensar. Quem você é? Você é a multidão que anda com Jesus quando está tudo bem, quando Ele está fazendo muitos milagres na sua vida, quando está tudo indo muito bem, a sua vida financeira está indo bem, você está viajando bastante, você está tendo muitas vitórias na sua família, você está com Jesus. Mas quem você é? A multidão estava com Jesus. A multidão foi beneficiada por Jesus. Mas no momento da crucificação, a multidão escarneceu de Jesus. A multidão esqueceu que Ele era o Filho de Deus. A multidão não creu que Ele era o Filho de Deus. A multidão se beneficiou quando estava tudo certo, tudo lindo, mas crucificou o Reino de Deus. Quem somos nós hoje? Nós somos essa multidão que recebe muitas coisas do Senhor, muitas bênçãos do Senhor, mas lá fora não tem coragem de reconhecer, de pregar com a sua vida que Ele é o Senhor da sua vida. Quem é você que recebe tantas coisas de Jesus? Será que você é aquele que prega com a sua vida lá fora, independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje? Ou como está tudo indo mal, você está aqui, aos pés de Jesus. Mas quando tudo fica legal, você some. Quem é você? Esse Jesus, Ele morreu, Ele sofreu, Ele carregou uma cruz muito pesada. Ele sangrou por você. Ele não reclamou. Ele poderia muito bem ter dito assim: Senhor, não, me desculpe, mas não, eles não merecem. Mas Ele não reclamou. E Ele não se envergonhou de você. E muitas vezes a gente se envergonha daquele que nos salvou. A gente se envergonha. A gente não tem coragem de pregar. A gente não tem coragem de dizer para os nossos amigos na escola, na faculdade. A gente não tem coragem de ser honesto no nosso trabalho, honrando o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Imagine você lá naquela cena ali. Agora eu quero dizer uma coisa para você, querido. Esse é o momento oportuno do Senhor para a sua vida. Se você ainda não se entregou a Jesus, entenda o que Ele fez por você. Isso não é um conto de fadas, isso não é um conto da carochinha, isso não é história contada de geração a geração, isso é um fato. Jesus veio ao mundo, viveu, cresceu, morreu por nós. Esse é o momento que você tem. Talvez você saia daqui e você não tenha mais essa oportunidade. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor, a ponto de deixá-lo transformar a sua mente, transformar o seu coração, transformar as suas atitudes, a sua personalidade até, entregue-se ao Senhor agora mesmo. Faça isso agora mesmo, porque o sangue do Senhor foi derramado para lavar o seu coração dos seus pecados. E a partir deste dia, você nunca mais precisou
seu pecado. Você tem noção disso? O seu vício não te prende mais, porque o sangue de Jesus te lavou. A mentira não te prende mais, porque o sangue de Jesus te lavou. O seu pecado não te prende mais. E você, que um dia esteve aos pés do Senhor e foi embora, esqueceu daquilo que aconteceu? Qual é o motivo que te leva a esperar? Você pode morrer daqui a 5 minutos. Volte-se para o Senhor. Ele tem palavras de vida eterna para você. O Senhor tem vida eterna para você. Você sabe o que é isso, igreja? Vida eterna, sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Igreja, nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos agora. E você tem a oportunidade de se entregar ao Senhor. Você que ainda não fez isso, faça neste momento. Renda-se ao Senhor, porque Ele tem palavras de vida eterna para você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. Entregue a sua vida ao Senhor. Ele tem transformação para a sua vida. Nada pode te impedir de ser uma pessoa realizada naquilo que Jesus fez por você. Feche os seus olhos e entregue o teu coração a Jesus agora. Entregue o teu coração a Jesus. Renda-se ao sacrifício dele por você. A Espírito Santo de Deus, flua, Senhor, nos corações aqui presentes. O Senhor sabe o motivo pelo qual o Senhor trouxe cada uma dessas pessoas aqui. E se existe alguma pessoa me escutando nesse momento, eu também peço, clamo ao Senhor, para que o Senhor invada esse coração, essa família. Invada, Senhor, cada lar neste momento, aqui na frente de nós, na frente dessa igreja, nos arredores da nossa igreja. Senhor, que o Senhor flua nos lares de cada um que está aqui presente. Que o Senhor flua no coração de cada uma pessoa aqui. Transforme, Senhor. Transforme para a tua glória. Nós reconhecemos aquilo que o Senhor fez por nós. E nós desejamos nunca mais vivermos da forma que temos vivido até esse exato momento. Porque o teu sangue nos purificou de todo pecado e nos tornou livres de nós mesmos, dos nossos pecados. Não há nada que possa nos prender, não há nada que possa nos escravizar, porque pelo teu sacrifício nós somos livres. Somos livres, em nome de Jesus, livres. Somos livres, somos libertos pelo sangue de Jesus. Não há mais sacrifício a fazer. Não há nada mais, não existe nada que nós possamos fazer. Não precisamos fazer nada. O seu Filho já fez tudo o que nós precisávamos fazer. Ele se entregou e pagou pelos nossos pecados. E por isso nós estamos aqui, livres para declarar o nosso amor pelo Senhor. Nós te amamos, Jesus, e cremos no teu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Entregue o teu caminho, entregue o teu coração ao Senhor, igreja, nesse momento. Ele reviveu. A tumba está vazia. E essa é a esperança que move o nosso coração, igreja. Ele não está morto. Nós não adoramos a um Deus morto, nós adoramos a um Deus vivo. A cruz está vazia. Você crê nisso? Você pode glorificar ao Senhor com as suas palmas, com a sua boca. A cruz está vazia. E por isso nós temos a vida eterna por meio daquele que ressuscitou. Aleluia. Então nós vamos declarar
Pastor Flávio. Queridos, nós queremos convidar os visitantes para irem lá dentro. Quem está ministrando agora lá aos nossos visitantes. E você, visitantes que não pertencem a nenhuma igreja, você que trouxe visitantes, nós pedimos que você fique ali na parte de trás para receber os seus visitantes de volta. Então, se você convidou, veio, fica ali atrás, próximo a Jacira, próximo à irmã Silvia, e nós estamos ministrando lá a eles, especificamente uma palavra para eles. E eu queria agora que você orasse. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com o Papai do Céu nessa hora. Essa possibilidade de estar fazendo um culto diferente, um momento especial, um momento diferente, onde a gente pode adorar a Deus aqui nesse lugar aberto, no nosso estacionamento, onde a gente pode agradecer ao Senhor pelo dom da vida que a ressurreição de Jesus nos proporciona. Feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Se tiver alguém do seu lado, dê a mão a ele, se você quiser, dê a mão a ele. Dê a mão a ele nessa hora. Nós te agradecemos porque a tua palavra se cumpriu, e no nome de Jesus hoje nós temos segurança da vida eterna, a segurança que o mundo não pode oferecer, que a ciência não pode oferecer, que a cultura não pode oferecer, que o academicismo não pode oferecer, mas a segurança que a tua palavra nos dá em Cristo Jesus. Porque o teu Filho ressuscitou, venceu a morte e a referência para nós. Nessa noite, estão lá dentro do nosso templo, sendo ministrados, nos pedir pela mente, pelo deles, que a tua boa graça, essa graça seja revelada de cada um. Em nome da igreja, nunca se afaste da mensagem da cruz. Que ela seja a nossa referência, que ela seja o nosso assunto, que ela seja o nosso argumento, que ela seja o dia a dia da nossa vida, porque é a mensagem da cruz que tem o poder de nos libertar do império das trevas. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós entregamos tudo isso que fizemos ao Senhor como oferta de nossas mãos. Te agradecemos por